Gente, hoje a gente vai falar sobre São Geraldo Magela. Isso mesmo, o santo italiano importante para muitos que alcançaram graça através da intercessão dele. Padre Felipe está com a gente aqui hoje para conversar sobre São Geraldo, né, Padre? Sim. Seja bem-vindo no nosso programa, viu? Muito obrigado. Bom demais tê-lo aqui com a gente. O senhor está em qual paróquia hoje, Padre? Hoje eu estou na paróquia São Geraldo Magela, na cidade de Goianira. Ó, tá vendo? Então nada melhor do que o Padre Felipe para falar pra gente, né? Pois é. Vamos começar do começo, então? Vamos sim. Quem foi São Geraldo Magela? Olha, São Geraldo Magela é um santo muito importante na congregação redentorista. Ele nasceu no sul da Itália, de uma família simples, mas um jovem cheio de fé, temente a Deus e desejoso de se tornar santo. Então, quando nós olhamos para a vida de São Geraldo Magela, nós percebemos aquele grande impulso da santidade, que nos tempos atuais, para muita gente, é um desafio. Então, São Geraldo, ele, desde criança, aos 12 anos, perdeu o pai, teve que aprender a ser alfaiate para conseguir ajudar em casa, manter as contas, né? E assim, chega um período que ele deseja a vida consagrada. Então, tenta entrar na ordem nos capuchinhos, os franciscanos, depois eremita, mas não consegue, porque ele era um jovem magrinho, tão de pouca saúde, então ninguém queria um missionário assim. E um certo dia, os missionários redentoristas passando por lá, fazendo as santas missões na cidade dele, ele dizia, eu vou ser um redentorista. Só não que desistiu, né? Não desistiu. E ele participou das santas missões com muito entusiasmo, mas a mãe dele, ao perceber que no coração dele ardia o desejo de se tornar um missionário, de se consagrar, no encerramento da missão, ela disse, hoje eu vou trancar meu filho, porque senão ele vai fugir com os padres. E trancou ele no quarto e foi para o encerramento das Santas Missões. E São Geraldo, percebendo que estava preso, fez uma corda de lençóis e desceu pela janela do quarto e fugiu com os missionários, sem os missionários saberem. Só depois eles perceberam a presença dele e não tinham o que fazer, tinham que levar ele. Só que ele deixa um bilhete para a mãe. Estou indo embora para me tornar santo. Então, olhar para São Geraldo é ver aquele desejo de santidade. E que hoje a gente muitas vezes tem medo de ser santo. Mas olhar para São Geraldo na sua simplicidade, na sua humildade, no desejo de fazer a vontade de Deus, ele se tornou um dos santos mais conhecidos e talvez mais venerável dentro da congregação redentorista. Muitas vezes as pessoas conhecem mais São Geraldo do que propriamente o nosso pai fundador, Santo Afonso. Olha só, e o São Geraldo, ele chegou a ser padre, ser alguma coisa, ou ele foi um leigo dentro dos redentoristas? Ele se tornou irmão leigo, né? Irmão consagrado, que não chega a exercer o ministério sacerdotal, mas vive o mesmo impulso que é anunciar a copiosa redenção. Então, São Geraldo, ele, na sua vida, foi um testemunho vivo, e melhor dizendo, o evangelho vivo, porque na sua consagração ele foi obediente em tudo. Quando nós olhamos para a vida de São Geraldo e vamos percebendo o zelo pela congregação, pela obediência aos superiores e a Deus, nós ficamos olhando e dizendo assim, só uma pessoa louca por amor é capaz de viver isso. Então, ele se entrega, não sendo sacerdote, mas irmão consagrado, vivendo pobreza, castidade e obediência. Para os redentoristas, o senhor já falou todos os adjetivos, né, de São Geraldo, mas para os redentoristas, o que significa ter tido um irmão leigo junto com vocês nessa missão? Seria essa forma de exemplo mesmo de amor, de dizer sim a um chamado que talvez ele nem passasse na cabeça dele que ele seria um redentorista, mas que ele queria fazer a vontade de Deus? O irmão leigo, o ministério sacerdotal é uma consequência
da nossa consagração. Primeiramente, eu sou redentorista. Então, primeiramente, eu sou irmão. Primeiramente, eu tenho que viver a minha consagração para, como São Geraldo, fazer a vontade de Deus. E depois a gente assume aqueles que desejam o sacerdócio, então, assumir o sacerdócio, mas na mesma perspectiva da consagração, fazer a vontade de Deus. E São Geraldo é esse grande exemplo para todos nós, que realmente soube deixar Deus falar em seu coração e que ainda continua a nos inspirar. Por esses dias eu meditava um dos textos dele e percebia a grandeza da dedicação dele pela oração. Aos domingos, por exemplo, ele não fazia outra coisa a não ser rezar. O dia do Senhor ele guardava como um grande preceito para a vida. Então, um grande exemplo também para nós consagrados. E de obediência, né? Quanta obediência. Padre, por que ele era considerado padroeiro dos alfaiates? Porque era a profissão do pai dele e depois ele teve que assumir esta mesma função para conseguir ajudar a manter a sua família, sua mãe, suas irmãs. Então, ele teve essa coragem de assumir também essa função dentro de casa, de filho, de irmão, para cuidar da família. Então, ele teve essa profissão e que é uma inspiração também para tantos alfaiates por aí. Verdade. E das mães, das gestantes, das crianças, por que ele é padroeiro delas também? Das gestantes, por conta de um fato milagroso. Num certo momento, São Geraldo passava por uma cidade e um lenço dele caiu. E alguém apanhou, uma mulher, e foi entregar a ele. Ele abençoou esse lenço e deixou com ela. E tempos depois, ela estava gestante e estava em perigo de vida. Estava prestes a morrer, ela e o filho. E nisso ela lembrou desse lenço abençoado pelo o irmão Geraldo, que já tinha fama de santo. Então ela foi e colocou este lenço sobre a sua barriga e o milagre aconteceu. Então é por isso que ele é considerado padroeiro das mães, das gestantes e até mesmo daquelas mães que desejam ser mães. Porque há muitas mulheres que ficam buscando o milagre. E eu, como padre redentorista, eu sempre digo, reze a São Geraldo, que ele vai interceder e vai lhe conceder a graça de ser mãe. Inclusive, a gente tem exemplo de um testemunho, né? Tem um testemunho para a gente contar. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente contar esse testemunho da intercessão de São Geraldo, viu? Então você não pode perder. Vamos continuar falando aqui de São Geraldo? Gente! Padre Felipe, a gente foi para o intervalo falando sobre os milagres dele, né? Tem mais um milagre que o senhor disse que ia contar para a gente, né? Qual que é? São Geraldo tem muitos milagres, né? E às vezes a gente olha assim e diz milagres extraordinários e milagres que para muita gente é inaceitável e inacreditável, né? É um dos que, quando eu era criança, um dos milagres que eu ouvi e achei muito interessante, porque eu sou de uma comunidade de São Geraldo Magela. Vim de uma comunidade de São Geraldo Magela para uma paróquia de São Geraldo Magela. E São Geraldo estava trabalhando na casa de um bispo e pediu para que fosse pegar água. E assim Geraldo foi. E quando ele estava no poço, a chave caiu. E como é que faria para abrir agora a porta da casa? Então ele ficou desesperado. Poderia perder o emprego, ia receber muita reclamação e surgiu uma ideia, que o irmão Geraldo era muito místico. O Geraldo ele buscava coisas que na razão a gente não vai compreender, só pelo mistério da fé. Então São Geraldo vai pegar uma imagem do menino Jesus, coloca na corda e vai soltando o menino Jesus lá dentro do poço. Mas só que antes ele diz, traga a chave para mim. Então, ao colocar o menino Jesus lá no final do poço, quando puxa a imagem,
o menino Jesus está com a chave nas mãos para entregar a São Geraldo. Esse é um dos simples milagres de São Geraldo. E há tantos outros momentos de êxtase, de conversão, milagre do pão. Do pão, por exemplo, hoje, o pão Falando aí... do pão, né? São Geraldo, ele abria muita despensa da casa, dava aos pobres. Então, deu aos pobres e depois pediram, cadê os pães? Na cabeça de São Geraldo tinha acabado. Então, quando ele volta à despensa, tem pão para todo mundo. Olha. Então, São Geraldo é um santo extraordinário. Foge do racional, porque a fé é cheia de mistério. E a vida de São Geraldo é esse homem também do mistério de Deus. Com tantos milagres, né, e intercessões que a gente ouve o padre falando aqui, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas faz muito tempo, faz parte da história, e nada melhor do que a gente ouvir um milagre de alguém que está com a gente aqui hoje, né, padre? Sim. Por isso eu vou chamar a Ilma Soares, que está com a gente aqui, inclusive já veio aqui no programa, ela é artesã, ela é oblata, catequista, professora e nossa amiga também está com a gente aqui, linda demais. Seja bem-vinda mais uma vez, Ilma. Tudo bem? Tudo bem? Vamos sentar aqui? A gente aperta um pouquinho, não dá nada não. Ó, vem cá. É muito amor aqui, cabe muita gente, né? Muito amor, cabe muita gente. Ilma, conta pra gente qual que é a ligação que você tem com São Geraldo. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. As pessoas que nos assistem e querem saber por que hoje eu estou aqui, não é? Qual que é a ligação que eu tenho com São Geraldo? Primeiro eu fiquei, assim, ó, emocionada vendo o padre falar dos milagres e alguns que eu nem sabia, né? E o meu é assim, ele falou assim, tem um simples milagre, o meu é um forte milagre. Então, eu fiquei casada, eu me casei aos 15 anos e fiquei 15 anos sem engravidar. 15 anos, tinha feito tratamento de todos os meios possíveis e nada de criança, nada de menino. Quando eu já estava quase desistindo e sempre assim servindo a igreja, eu fui aos 17 anos já para ser catequista, então bem nova, e os padres viam minha luta nesse desejo de ser mãe. Quando um dia um padre redentorista falou para mim, vamos no Santuário de São Geraldo? Falei, não, em Minas, né? Falei, não, padre, não vou, porque eu já trabalhava naquele tempo. Falei, não vou não, vamos, um padre muito amigo, padre Leodônio Marques, já bem velhinho. Ele vamos lá em São Geraldo? Falei, não vou não. Ele foi, viajou, passou por lá. Quando ele voltou, ele falou para mim, olha, eu trouxe para você um livro de São Geraldo Magela, um livrinho e uma medalhinha. Você vai fazer a novena de São Geraldo e você vai engravidar. Eu pensei, que jeito, será? Mas eu não conhecia São Geraldo ainda, só assim, muito pouquinho. Sabia que era um santo redentorista. Mas pensa um toque de emoção. Quando eu peguei a medalhinha, parece que eu já estava me sentindo grávida. Eu fiz a novena com muito, mas muito entusiasmo, muita fé mesmo. E rezei, assim, ó, piedosamente para São Geraldo Magela. Tá, é claro que a gravidez não é assim um clique, né? Fiquei grávida, mas eu não sabia. Fiquei grávida misteriosamente? Não, milagrosamente, porque eu já tinha desistido. Então, eu fui ao médico, estava grávida de 3 meses, mas não percebia. Olha. E o médico muito acostumado, falou assim, quem tratou de você? Eu falei, estou grávida. Eu falei, por quê? Eu estou grávida, ele não está doente. E aí falou, daqui 2 semanas você volta aqui. Mas ele queria saber realmente, não é possível isso. Não é possível isso. Então, eu estava grávida. E assim foi muito, muito bonito. Minha filha... Aí quando foi uma gravidez muito difícil, porque eu tive pré-eclâmpsia. Eu trabalhava já, dando aula. E o tempo inteiro dando aula, com muita emoção, a barriga gigantesca. E eu cheguei um dia... No recreio, eu fui professora de corredor também.
Porque ia para o recreio, os meninos, professora, e ficava... Terminando o recreio, eu entrei na sala de professores, a diretora falou, nossa, o que você está sentindo? Só dor de cabeça. Mas para mim aquilo era muito normal, eu dava muito... Já nos dias de dar perto, faltavam uns 20 dias. Mas é que eu estava com pré-eclâmpsia, tudo roxo, tudo preto, unha, mas eu nem via. Tá bom. Ela falou, você vai agora, chamou, vai para o médico. Pensei, mas eu estou tão bem acompanhada, eu vou. Para um médico que eu nunca vi, para um pronto-socorro que eu não sei nem quem é o médico, mas eu vou. A hora que chegou lá, o médico já mandou chamar meu esposo e falou, olha, não tem jeito de salvar a mãe e a criança. Tem jeito de salvar um. Eu via meu marido naquela tristeza e eu numa alegria imensa. Não entendia? Não entendia. E eu levei a medalhinha, claro. A medalhinha eu já coloquei na roupa do neném. Eu não sabia se era menino ou menina, que eu não quis saber. Para mim, tudo estava bom demais. Porque o padre falava assim para mim... Agora ele ficou muito feliz, né? Falava, tem que chamar Geraldo Magela. Eu falava, não, não vai chamar não, meu marido não quer. Ele falava, você tá doido? Eu fiz promessa. E ele era bravo, sabe? Eu falava, não, senhor. E ele era padre bravo, padre Marques. Ele falava, e eu era catequista do Clube dos Operários dele, que ele tinha um trabalho lindo em Trindade, com os pequenos trabalhadores. Muita gente que estiver assistindo vai lembrar disso. Achei que são já velhos. Aí ele falava, mas eu prometi. Eu falava, não, padre Marques, eu não prometi, não. Tem que chamar Geraldo Magela. Graças a Deus que era uma menina. Porque ele ficava muito bravo. Não quebrou a promessa do padre, de jeito né? nenhum. Aí, consegui. Então o médico salvou. Não é médico. Deus chama para a vida. Então fiquei tranquila, sobrevivi a tanta coisa. Minha filha nasceu pesando 1 quilo e um pouquinho. Mas nem ficou na incubadora. Eu falei, mas ela é filha de São Geraldo, imagina, ela vai embora comigo. E era aquele nenenzinho mais miúdo. Coloquei a medalhinha, o povo ficava encantado. Por que a medalhinha na roupa do neném? Ficou 9 meses usando a medalhinha. É muito engraçadinho. Todo dia trocava roupinha e colocava a medalhinha. Assim, ele não fez promessa de colocar a medalhinha, mas eu gostei tanto que eu fiquei. Ali, né? A medalhinha é nossa, essa medalhinha, minha filha, é um tesouro escondido. E quantos anos tem a filha hoje? Hoje ela tem 38 anos. 38 anos, gente, pela intercessão Larissa, de São Geraldo Magela. São Qual Geraldo é o nome Magela. dela? Larissa. A Larissa, um beijo, Larissa. Larissa é... A sua vida já é um milagre. Larissa é. E elas sabem disso. E depois o médico falou para mim, você não pode mais nunca ter filho. Eu não fiz a cirurgia de laqueadura porque foi muito depressa, tudo muito corrido. Daqui 6 meses você vem aqui. Eu pensei, daqui 6 meses eu venho aqui que eu quero ter outro filho, eu pensava. Aí ele falou assim, vem, tá. E eu doida para ter mais um. Falei, se eu tive uma, eu vou ter mais um. E será que ela teve outro, gente? Será que eu tive Daqui a pouquinho outra? a gente fala, pode ser? Pode Vamos ser. deixar esse suspense no ar? Vamos voltar aqui para o sofá, porque a Ilma deixou no ar se esse milagre continuou, gente. Ela teve a filha, já está com quantos anos? 38 anos. E aí, o médico falou para ela assim, mas você vai ter que fazer laqueadura porque não vai poder ter filho mais, não. E aí, ela lá agarrada com a fé dela, falou assim, eu quero ter mais, eu quero ver. E aí? Então, e eu sempre pensando, eu sou muito amparada. Eu sou filha do Pai Eterno e devotíssima de São Geraldo. E interessante que a minha família, a geração de todas as pessoas ficaram conhecendo São Geraldo a partir do meu milagre. Então, todo mundo hoje é devoto de São Geraldo. As irmãs, a sobrinhada, tudo. E eu engravidei. Cheguei lá no mesmo médico que fez a cesariana de emergência da minha gestação, que não era o que fez o pré-natal, né, que eu nem conhecia, que foi de emergência. Ficou tão bravo, que eu chorei no consultório. Falou, isso é falta de responsabilidade, você engravidar na situação que você teve. Tudo. Fiquei muito magoada, pensei, mas não tem só esse médico. Saí de lá, chorei, fui para uma médica, 9 meses assim, de tratamento seríssimo, porque realmente era um processo muito delicado. Mesmo. Então,
Aí tive a minha segunda filha, minha Ludmila. Então eu tenho 2 filhas de milagre maravilhosas. Sempre dia de São Geraldo, quando elas eram pequenininhas, eu levava na missa, às vezes no Olha lá a ofertório. imagem das suas filhas. Olha lá, que bonitinhas. Que lindeza, Então, frutos dos milagres. aí Muito daí. milagre, meu maior tesouro. Então é muito bonitinha. Depois eu tenho um neto, filho da Larissa, que também é uma outra história lindíssima. Não do São Geraldo, mas eu entrego ele todo dia também, mas é uma história bonita. Do meu neto também. Uma comunicação muito forte. História, é de fé. Né? De fé. Agora, para a gente costurar essa... o neto Gael. Olha lá o netinho para ele, aparecendo. Para a gente costurar toda essa história de fé, né? De obediência de São Geraldo Magela, eu queria que o padre deixasse um recado para quem está assistindo a gente agora, padre, sobre tudo isso que São Geraldo representa para todos nós, né? Contando toda essa história, o que a gente pode levar no nosso coração sempre com a história dele? São Geraldo, um santo da obediência. Na porta do quarto dele estava escrito: aqui se faz a vontade de Deus, quando Deus quer e até quando Ele quiser. Então, a obediência nos salva. A obediência nos faz receber os milagres, que muitas vezes a gente não quer ser obediente. Mas às vezes esquecemos daquilo que nós rezamos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então São Geraldo abraçou a vontade de Deus e a vontade de Deus realizou-se plenamente na vida dele. Então essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês. Que conheçam um pouco mais sobre São Geraldo Magela e vejam este santo humilde, mas um homem que buscou a Deus e viveu e fez a vontade de Deus na sua vida, acolhendo aquilo que Deus tinha para ele e como ele viveu apenas só 29 anos, mas 29 anos de muita intensidade. Amém. Que isso sirva de exemplo para todos nós, como foi para a dona Ilma também, que está aqui hoje, né? Testemunho vivo de fé, de perseverança, crendo, né, que Deus, Ele pode todas as coisas, possível e impossível. Quero agradecer a vocês dois, viu? Obrigada pelo carinho.